Já percebeu ideias humanistas em séries, filmes e redes sociais? Fique na melhor aula de EBD desse trimestre, a falácia do humanismo. Tá? O texto principal diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. O que é estribes? Não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Está lá em Provérbios 3, versos 5 e 6. O resumo da lição diz: o humanismo secular é uma filosofia falha por exaltar a razão humana e rejeitar a dependência de Deus, conduzindo ao relativismo moral e ao vazio existencial. Tá? Então, para a gente entender o que é humanismo, a gente também precisa entender o que veio antes, né? O que era antes do humanismo, tá? Então, os objetivos dessa aula é apontar os princípios do humanismo, apresentar a visão cristã do ser humano, destacando a sua dependência divina e mostrar as consequências do humanismo, tá? Eu gosto bastante aqui da orientação pedagógica que ele começa falando, né, para reunir os alunos e jogar algumas perguntas, né, em grupo. A primeira é: você já percebeu ideias humanistas em músicas, séries ou redes sociais? Gente, o que a gente mais tem é a valorização do ego humano em redes sociais. Acho que a gente nem precisa falar, né? Ali nas redes sociais as pessoas postam, né, pensando em si, e não só por postar, mas a gente tem os conteúdos na internet muito voltado ao humanismo, com base humanista, seja conteúdo de valorização pessoal, de psicologia, de trabalho, enfim, a gente vai entrar nesse assunto e é muito importante, tá? Em séries, né, toda a valorização do ser humano de uma forma independente de Deus, né? Não que a gente desvaloriza o ser humano, não, pelo contrário, o ser humano ele tem um valor intrínseco, né? O valor que é da própria vida, tanto que nós, né, até toleramos, alguns são vegetarianos, mas nós toleramos a morte de animais, por exemplo, mas nós não toleramos a morte de uma vida humana, porque sim, nós temos um valor intrínseco à vida, né? Mas a gente tem aí uma exaltação do ego como se equiparasse a Deus. E é isso que eu vou entrar mais a fundo com vocês. A interação do professor diz assim, ó: a lição dessa semana trata de um tema que está dominando o pensamento moderno e influenciando o modo como muitas pessoas, inclusive cristãos, tá? Sem perceber, muitos cristãos estão tendo pensamentos com base humanista. Enxergam a vida, os relacionamentos e o seu propósito. Estamos falando do humanismo secular. Será que seus alunos sabem o que é isso? Será que você, professor, sabe o que é isso? Infelizmente, nas escolas, nas universidades, nas redes sociais, na mídia, eles podem ser bombardeados com a ideia de que o ser humano é o centro de tudo, que não precisa de Deus e que pode encontrar por si mesmo a solução para todos os problemas da vida por meio da ciência, da razão, da educação ou das emoções. Por isso que eu falei das emoções em relação ao coach, à psicologia, tem base humanista, tá? Também em relação à educação, uma coisa que me atingiu muito quando eu era mais nova era a ideia de que a educação é a salvação para o mundo, a educação transforma o mundo, e na verdade isso é uma mentira. E eu percebi que isso era uma mentira mesmo sem saber, né, o que era humanismo, muito antes de ter esse entendimento. Eu comecei a perceber na minha própria vida, poxa, a educação por si só, ela não é a salvação. Claro que ela ajuda e muito, ela ajuda inclusive cristãos, né, porque quando a gente tem mais educação secular, mais anos de escola, né, isso inclui aí faculdade, outros cursos, a gente tem uma visão melhor da vida, a gente consegue dialogar melhor sobre as ideias, debater as ideias com mais profundidade. Então sim, a educação é muito importante. Não estou aqui fazendo uma propaganda contra a educação, mas a Bíblia diz que o fazer muitos livros, né, o que o muito estudo é enfado da carne. Então é muito importante que a gente não coloque as coisas no lugar de Deus. E aí, continuando aqui, mas será que isso está certo à luz da Bíblia? Ao longo dessa aula, eu vou dar muitos exemplos aqui que a gente vai conseguir identificar no nosso dia a dia
como que essas armadilhas estão presentes, tá? Né? Será que o homem realmente é suficiente sem Deus? Devemos confrontar esse pensamento e mostrar o contraste entre o humanismo e a verdadeira fé cristã aos nossos alunos, tá? E aí, a outra questão da orientação pedagógica, né, da dinâmica é: quais perigos existem em confiar apenas na própria razão ou sentimentos e como podemos manter Deus no centro das nossas decisões, mesmo em uma sociedade tão centrada no eu, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, na minha última empresa, no Dia da Mulher, a gente ganhou um bilhetinho lá: você é forte, você consegue, você é suficiente, o lugar de mulher é onde ela quiser. Essas frases, elas têm ali um fundo de algo bom, porém, a base dela é o ego humano, tá? Eu já vi pessoas também, muitas vezes cristãs, né, que tá com uma dificuldade, tá com algum parente no hospital e fica: não, porque fulano é forte. Não, gente, não tem ninguém forte, forte é Deus, né? A gente precisa parar, muitas vezes, com esse incentivo vazio, centrado no ego humano. O humanismo também é base para a teologia progressista, é base para o ateísmo, é base para o feminismo, é base para muitas ideias, né, ideologias na nossa sociedade contemporânea. Eu gosto muito do texto bíblico que diz, está lá em Gênesis capítulo 11, e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aqui está falando da Torre de Babel, tá? A ideia de colocar o homem, né, como soberano, como equiparado a Deus, tá? E aí, quando a gente pesquisa na internet, é muito interessante que na internet, eu vi alguns textos como: não, o humanismo, ele não quer competir com Deus, ele não é uma rebelião contra Deus, né? Isso aí, achar que é uma rebelião contra Deus, é uma simplificação ideológica, enfim. Então, o humanismo, ele tem ali as suas características, a gente acaba aprendendo isso na escola sem perceber, mas quando a gente se torna adulto e a gente tem uma noção maior das coisas, uma visão mais ampla, a gente começa a perceber o ego, o orgulho, né, o pecado embutido aí nessa ideologia. E aí, na internet eu vi, né, um dos filósofos, né, tiveram muitos filósofos humanistas, mas um, né, que se destaca, um dos que se destacam é Erasmo de Roterdã. E aí, quando eu pego o livro de história, o meu livro de história aqui, tá? Aí eu vou lá no capítulo que fala sobre isso e tá assim: Erasmo de Roterdã. Isso aqui é um livro de história secular, tá? Não é cristão. Fala: Erasmo de Roterdã escreveu que a educação poderia quase equiparar o homem a Deus. Então, né, precisa de mais? Claro que eu falo isso com muita cautela aqui, porque os evangélicos têm a tendência de rejeitar a educação e a ciência. E hoje em dia a gente está com uma polarização tão grande na sociedade, e eu não estou falando apenas de polarização política, mas em todos os assuntos importantes. Eu fico, assim, extremamente irritada com gente que, quando eu entro no perfil ali do Instagram, por causa do comentário da pessoa, né, um comentário de: a Terra não é esférica, a Terra é terra plana, né, eu entro lá e a pessoa é de direita e crente, né, de alguma maneira, não sei se evangélica, mas cristã, ou fala de Jesus em algum momento ali. Então, assim, eu fico envergonhada com uma coisa dessa, né, por quê? Porque parece que os cristãos, parece que a gente está vivendo num retrocesso intelectual, e parece que os cristãos são os principais protagonistas desse retrocesso, e eu fico extremamente envergonhada. Eu que estudei, que cheguei numa universidade pública, né, de repente, tento aqui dialogar com a sociedade, mostrar: olha, nós cristãos somos muito inteligentes e tal, mas na sociedade a gente tem aí um monte de gente, à torta e à direita, falando besteira, e quando você entra no perfil, você vê que é uma pessoa que tem ali um perfil fútil, uma pessoa que não tem muitos anos de educação, provavelmente, não queria entrar no estereótipo, mas a gente percebe pelas postagens, quando a pessoa tem
um nível intelectual maior ou menor, e aí vem e fala besteira, né? Então, o problema, eu tenho muita cautela em fazer esse vídeo porque não estou falando contra a educação, mas é contra o ego centrado na educação, que isso fique bastante claro. E por quê? Qual que era o mundo antes, né, do humanismo? O que é o humanismo? Então, a gente vai começar aqui e eu vou falar um pouco sobre isso. Então, a introdução, ela fala, né, que o humanismo secular coloca o ser humano no centro, confiando na razão e nas capacidades humanas para solucionar problemas, sem considerar a existência ou a autoridade de Deus. Então, se a partir do humanismo deixa-se de considerar, né, a autoridade de Deus, então antes do humanismo nós temos uma sociedade medieval, uma idade média, ou seja, né, o feudalismo, aquela história de princesas, aquela de 1600, antes, né, anos 1000, 1400, que a gente tem aquelas histórias de Branca de Neve, aquilo é o feudalismo, aquilo é, vamos dizer assim, né, para quem não entende muito, pode entender, né, visualmente o que é essa época medieval, onde todo mundo ali era da igreja cristã católica, né, na Europa. Só que ali a gente vivia uma época que os estudiosos chamam de Idade das Trevas. Justamente por quê? Porque não havia um avanço tão grande em relação à ciência e tecnologia. Justamente por quê? Porque as pessoas se acomodavam, entendeu? Então essa é a ideia de que, mas como que como que acontece o relâmpago? Eu não quero saber. É Deus, é a ira de Deus, o raio, o relâmpago. E aí depois a gente vê, né, Benjamin Franklin, pô, eu acho que aquilo ali, quero entender o que é o raio, né, quero entender o que é o relâmpago. E aí ele descobre a eletricidade, né, então, e aí a gente usa, hoje a gente é impensável viver sem eletricidade, é ela que sustenta também a internet, então, né, é ela que permitiu o avanço da medicina. Então, pensa, uma coisa aqui que você descobre, né, ao longo do tempo tem uma evolução em muitas áreas. E na época medieval, acabava que as pessoas ficavam acostumadas com a ideia de eu não preciso saber disso, isso é milagre de Deus e eu aceito isso e tudo bem. E hoje parece que a gente está voltando, né, com esse retrocesso de pensamento, porque eu bato na tecla de que o pensamento do evangelho não é esse. Né? Deus permite que nós avancemos em ciência e tecnologia. Porém, hoje a gente vê uma polarização onde tem pessoas, existe um grupo na sociedade brasileira que simplesmente ignora a ciência, ignora todos o conhecimento acumulado até aqui, né, pela sociedade, e isso é um grande retrocesso. Então eu tenho muito medo de que uma aula como essa, onde eu estou falando sobre o humanismo, faça e contribua para que os evangélicos continuem com essa visão fechada de mundo em relação à ciência e tecnologia, tá? Então, é importante aqui, tá, que o humanismo, né, ele é um ponto falho onde ele coloca a autossuficiência humana, que esse é o ponto 1, né, princípios do humanismo, lá no item da revista, tá? O humanismo é uma expressão da mentira de que o homem pode ser igual a Deus. Gênesis 3:5. Dani, você, evangélica, tá exagerando. Não tô exagerando. Li aqui no livro de história. Erasmo de Roterdã escreveu que a educação poderia quase equiparar o homem a Deus. Mas tem um quase aí, tá, mas tá carregado aí 90% de orgulho e aí aqueles 10% de não, é quase, né? Mas a gente retira-se Deus aí da ciência, do conhecimento. E aí, o humanismo proclama que o homem pode, por si só, alcançar paz, progresso e bem-estar, acreditando que o avanço da ciência, da tecnologia e da educação poderão resolver todos os males da humanidade sem precisar recorrer ao Criador. Então, a gente vê aí que o humanismo é base para o materialismo histórico, tá? Vocês vejam aí a nossa aula número 2, sobre materialismo histórico, né, a base aí do comunismo. Então ele acha que sem Deus a gente consegue apenas pela justiça social, né, resolver todos os problemas do mundo e ter uma sociedade justa e feliz, tá? E essa é a parte complicada, porque
No entanto, apesar de todos os esforços, o ser humano continua enfrentando guerras, injustiças e crises morais profundas. Ah, Dani, não, mas tem países aí que são bons, né? Sim, tem países ótimos na Europa. As pessoas lá são felizes. Qual que é a taxa de suicídio, de depressão, de ansiedade? A gente vê aí que não existe, gente, um lugar, não existe um paraíso na Terra, tá? Por mais que tenha uma economia forte, que tenha uma força armada segura, mesmo que tenha ali todas as balas na agulha, né? A gente vê que as pessoas ainda naquele país sofrem muitas vezes com crises morais profundas, tá? E a Bíblia mostra, aí ao contrário, que da autossuficiência humana, né? Que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta do seu coração do Senhor. Jeremias 17:5, tá? Então, a confiança em si mesmo é sinal de orgulho e afastamento de Deus, o que sempre levará o homem à ruína. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque eu sempre gosto de ponderar, porque a religião, gente, ela pode ser usada para distorção também de pensamento. Então, a gente tem que ter equilíbrio, tá? E é uma coisa que eu, sendo aluna assídua de escola dominical, sofri muito com esse desequilíbrio na parte de eu não posso confiar em mim mesma, então eu não confio nas minhas próprias decisões. E eu me tornei uma pessoa que eu não conseguia, né, até hoje eu tenho muita dificuldade em tomar decisões por mim mesma, decisões do dia a dia. Por quê? Porque todas as vezes que eu ia decidir com quem que eu vou namorar, com quem que eu vou casar, que profissão que eu vou seguir, eu não conseguia ter uma decisão, porque o tempo todo eu estava sentindo que se eu tomasse essa decisão, eu estaria fazendo pelo meu próprio ego. Eu estaria fazendo por mim mesma. E eu tinha que ser dependente de Deus. Então, a gente tem vários subgrupos dentro da igreja, né? Tem aquelas pessoas que não fazem nada, não compram uma roupa se Deus não falar, né? E para mim isso é um exagero, é radicalismo. E a gente tem um outro grupo, geralmente são cristãos mais reformados, que vão lá, tomam decisões porque eles acreditam que a bênção está com eles, independente da decisão que eles tomarem, né? Então a dependência está no fato de que Deus vai abençoar ou não, né, a decisão deles. Eu vi muito isso com meus amigos da faculdade, presbiterianos e batistas. Eles são pessoas que sabem tomar decisões e eles têm muita sabedoria na tomada de decisão, e é algo que às vezes eu não vejo no meio pentecostal, tá? E então isso é muito perigoso, colocar esse medo de eu não posso tomar nenhuma decisão, eu preciso colocar Deus, depender de Deus, e a gente se tornar pessoas fracas de tomada de decisão. Tanto que muitas vezes não se colocam evangélicos em posição de liderança dentro de empregos, dentro de empresas, né? Porque eles têm na cabeça o estereótipo de que o evangélico ele é um bom servo, ele é obediente, ele é honesto, mas na tomada de decisão, muitas vezes ele não consegue tomar decisões e muitas vezes ele é muito, enfim, como autoridade, a gente é mal visto na sociedade, tá? Então, só para pontuar essa questão também. E aí aqui em 1 Coríntios 1 fala, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, gente, aqui a gente fala sobre a sabedoria, né? A sabedoria humana, ela não consegue, o homem carnal não consegue entender as coisas espirituais, né? O homem espiritual, para acontecer essa transição entre homem carnal para homem espiritual, é necessário arrependimento, humildade, né? Mas o humanismo, ele tem a exaltação da razão, e isso pega bastante quando a gente vai falar sobre ateísmo. Então, a mente humana é um presente de Deus, mas o humanismo a transforma em um ídolo. E o ateu que está aqui como homem carnal, ele não consegue atravessar para o homem espiritual, porque ele fica tentando entender e tentando ter todas as bases necessárias para dar esse salto.
Mas a fé, ela é um salto, nem sempre a gente vê o completo, né? Ainda não conhecemos a Deus plenamente. E o ateu, ele não consegue fazer isso porque ele se prende nessa base humanismo de exaltação da razão. Porém, quando a gente olha o mundo com as lentes de Deus, a gente vê, a gente começa a interpretar o mundo de uma forma que a gente não interpretava antes, né? Eu li num comentário, um exemplo, eu li no comentário um policial que ele era um vídeo sobre evangelismo em presidiário feminino. E ele fala que quando ele estava longe de Deus, ele olhava para essas pessoas com desprezo, como pessoas que não tinham mais salvação, como pessoas que eram escória da sociedade. Mas a partir do momento que ele se voltou para Deus e começou a ficar firme com Jesus, né, ele olha para essas pessoas com o valor intrínseco de ser humano, independente se elas são presidiárias ou não, né, essas pessoas têm um valor do ser humano. Então, o que faz um policial mudar daqui para cá? Né? Senão o arrependimento, a humildade e o Espírito Santo. Então não é algo racional, entende? Não é algo racional. Mas quando a gente busca a Deus, as nossas lentes de enxergar o mundo mudam, né? É a metanoia, é essa mudança de mente, tá? Então a razão, lá no humanismo, passa a ser a medida de todas as coisas e tudo que não pode ser racionalmente explicado é descartado. Então, tudo que eu não passo pelo crivo do método científico, e eu faço um parênteses aqui, que eu fiz um podcast chamado Por que Alguém Se Torna Ateu, parte 1 e parte 2. Na parte 2 eu falo sobre ciência, e eu falo muito sobre isso, né? Então, falo sobre método científico. Método científico é uma receitinha de bolo de como se produz ciência, tá? E aí, o ateu, o agnóstico, enfim, a pessoa cética, né? Tudo aquilo que não está na receitinha de bolo, ela descarta. Só que a gente que inventou a receitinha de bolo para produzir ciência, e ela é útil para produzir ciência, né? Porém, isso não explica toda a dimensão da vida. A vida humana é mais daquilo do que a gente consegue provar em laboratório, né? Então, e eles descartam tudo aquilo que é emocional, espiritual, para o agnóstico, para o cético, né? É descartável, tá? Então, com isso, eles rejeitam os milagres, desprezam a fé e até mesmo a revelação divina, considerando a Bíblia um livro ultrapassado. E isso aqui pode acontecer também com pessoas de teologia progressista, pode acontecer com pessoas de liberalismo teológico. O milagre não é para os dias de hoje. Mas a fé, a Bíblia não é autoridade máxima. Então, começa-se, né, com pequenos pontos que têm base humanista. Então, o que é o humanismo em si? O humanismo, ele é a partir do momento que deixou-se de ter aquela perspectiva medieval de Idade Média, de tudo é debaixo de Deus, e começou-se um resgate dos conhecimentos da Grécia, né, gregos, de mitologia, enfim, outros documentos, e começou-se a separar a questão de Deus da ciência. Né? Então, ali começou-se um avanço da ciência e também uma valorização do corpo humano, tanto nas artes, tanto na ciência quanto nas artes, né? Tanto que a gente tem ali alguns nomes que talvez vocês conheçam mais, que é Leonardo da Vinci, né? Com uma famosa figura também que ele desenhou do homem que tem vários braços, assim, várias pernas, porque começou-se a estudar mais a anatomia humana, e poxa, isso é importante. É importante a gente estudar da perspectiva humana e não apenas da perspectiva divina. Tudo bem, né? Quando a gente olha por esse lado, até dá pra gente falar assim, poxa, legal, para Deus tá tudo perfeito. Mas para mim, né, o que eu posso fazer hoje que a gente pode melhorar a vida humana, na minha perspectiva humana? Então, tem algumas coisas interessantes. Só que é assim, 10% interessante, 90% perigoso, entende? E isso é muito perigoso também na questão de psicologia, tá? A psicologia, ela tem base humanista. Eu peguei aqui um comentário que eu gostei bastante lá no Instagram, né? Uma moça, ela falou assim: a própria psicologia é contra a base do cristianismo. A existência de um Deus que é criador, se importa, ama e intervém na vida dos seus filhos. A psicologia tem bases ateístas e humanistas.
não dá para esperar nada menos do que desprezo ao cristianismo da postura que a psicologia aplica, abraça e apoia em seus profissionais. Tenho formação em psicologia e abdiquei da atuação exatamente por ver, pelos olhos do Espírito Santo, que Deus não se agrada da psicologia, pois uma linha de conhecimento que despreza o conhecimento de Deus, sua existência e poder, não deve ser vista como sabedoria para nós cristãos, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 9:10. Acredito na suficiência da Bíblia para tratar as mazelas emocionais e creio que a verdadeira e boa ciência confirma a palavra de Deus. Por isso, hoje não mais psicóloga, trabalho com base total somente na palavra de Deus, agora como terapeuta. Pergunta: por que nós cristãos queremos tanta abertura numa área que nega a nossa fé? Deus se importa com nossa profissão enquanto filhos de Deus. Observação: ressalto que às vezes será necessário, no tratamento terapêutico, o uso de medicações, com a análise adequada de um bom profissional, psiquiatra, neurologista, etc. Eu gostei muito desse comentário, porque, gente, mulher cristã, moça cristã, que vou fazer faculdade. Gente, só vai para psicologia esse povo. Por que a mulher cristã continua com o estereótipo de ir para as profissões de cuidado? Por que a mulher cristã não vai fazer uma engenharia? Não vai fazer programação? Esse é só um desabafo, tá? Então, assim, a psicologia, a gente tem muitas moças cristãs que vão fazer a tal da psicologia. Eu gosto muito de estudar psicologia, porque é interessante quando a gente aprende, né, como que funciona o comportamento humano, né, o comportamento do outro e tudo mais. Porém, no exercício da sua profissão, eu acredito, isso é uma visão minha, você pode discordar, porém, eu acredito que eu esteja certo, que é que se você for uma psicóloga, se você for cristã, e você faz psicologia, você tem que ter, no mínimo, uma vida com Deus real para poder, né, orientar as pessoas. Fora isso, né, se é uma pessoa que não tem uma vida com Deus, né, firme, e vai fazer psicologia, eu acho que não é tão adequado. Eu acho que o adequado é que os líderes, né, líderes religiosos, homens e mulheres de Deus, né, que têm uma vida com Deus, que façam aconselhamento bíblico, tenham algum conhecimento de psicologia, digamos assim, como ciência, né, para que possa aí auxiliar no aconselhamento bíblico. Mas, gente, eu, com ansiedade, eu sei que quando a gente vai para terapia, muitas vezes você fica ali fazendo exercício, fazendo umas coisas que não atingem a verdadeira causa da ansiedade, tá? E aí você quer ver só? Eu também encontrei um outro post no Instagram de uma página que eu recomendo muito, que é a Eden Publicações. E eu vou mostrar para vocês um post que eles fizeram sobre isso. Então, lendo o post aqui, diz: a geração com mais acesso à terapia é a mais deprimida, porque a terapia secular trata o eu como um ser absoluto que precisa ser agradado. Eles aprendem que o problema é sempre externo, o trauma, o ambiente, outras pessoas, e nunca interno, pecado, rebelião, idolatria. Essas coisas, né, muitas vezes passa, né, é sempre tratado muito mais as causas externas do que o confronto com o pecado, né? Muitas vezes a pessoa está ali com ansiedade e na verdade é pecado não confessado, é falta de obediência a Deus, é falta de, né, de ter uma vida coerente, né? Às vezes a gente é muito incoerente, a gente fala que temos certos valores e agimos contra esses valores. A minha ansiedade, todas as vezes que eu ajo contra valores que são meus, eu fico ansiosa, porque eu sei que a ansiedade, ela é um alerta, assim, você está agindo contra aquilo que você acredita, aquilo que você diz que é, aquilo que é um valor importante para você. Então, eu sei que a minha ansiedade, hoje eu entendo que ela é assim, né? Enfim, continuando aqui, diz: a psicologia moderna rotula comportamentos pecaminosos como condições. E um dos casos que eu tenho batido na tecla, que a gente, como igreja, a gente tem normalizado, porque a gente tem abraçado o discurso humanista do mundo, tá? Que é: a ansiedade não é falta de Deus. A ansiedade não é pecado, é uma condição normal do ser humano. Então a gente tem abraçado isso. E por quê? Porque a ansiedade, no fundo, é alguma coisa que a gente precisa se arrepender lá dentro. É falta de confiança em Deus, é pecado, é rebelião, é orgulho, tá?
Já vi gente com ansiedade, amiga próxima minha com ansiedade, e eu via claramente que era orgulho. Né? Então, assim, às vezes a gente não enxerga o nosso próprio pecado, e tudo bem, a gente precisa de alguém que nos oriente, que nos aconselhe para enxergar o próprio pecado. Mas, muitas vezes a gente está ali com ansiedade por essas coisas, e mesmo dentro da igreja a gente está ouvindo, mas ansiedade é assim mesmo. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas falando para mim, mas você tem que aprender a viver com a sua ansiedade. Não, eu não vou aprender a viver com ela, porque eu sei que eu não tinha ansiedade antes, e eu sei que eu posso chegar num nível de calma, e parece que hoje é isso que a psicologia quer, que a gente viva com a sua ansiedade, né, mas viva bem, conviva com a sua ansiedade. Eu não aceito isso na minha vida, né, eu não aceito, eu luto, o que tiver que fazer eu faço para ter um evangelho genuíno, para que eu possa viver na paz que Deus proporciona. Tá? Então a psicologia moderna rotula comportamentos pecaminosos como condições, e a igreja tem abraçado muitas vezes, né? E quando a gente não vê a ansiedade como pecado, a gente nunca se arrepende desse pecado, e a gente nunca é livre verdadeiramente. Então são rótulos que removem a responsabilidade moral e transformam o pecado em doença, e você não se arrepende de doenças. Você administra sintomas perpetuamente, você fica lá vivendo para sempre, tomando remédio para sempre sentindo aquilo. A indústria terapêutica lucra com pessoas que nunca melhoram. Sessões semanais por anos, medicação para suprimir sintomas, mais rótulos quando os primeiros não explicam tudo. Afinal, cliente dependente é cliente lucrativo. Enquanto isso, a pessoa nunca ouve que o problema real é viver em rebelião contra Deus. A verdade é que o Espírito Santo não precisa da ajuda de Freud. Né? Freud aqui é representativo de todos, né? Como se 2000 anos de aconselhamento bíblico fossem obsoletos, porque agora temos a psicologia moderna. Né? Então, gente, ali a gente tem tudo que a gente precisa para viver bem e feliz com Deus, está na Bíblia. E aí a gente muitas vezes, acaba achando que a Bíblia é obsoleta em alguns pontos. E, na verdade, ela é profunda. Ela é simples e profunda ao mesmo tempo. Então, isso significa que a igreja precisa parar de psicologizar e precisa voltar a tratar pecado como pecado. Precisa de um aconselhamento bíblico robusto que confronte com a verdade e aponte para Cristo. Todas as vezes que eu conversei com um homem, com algum amigo da igreja, que é mais bruto, assim, que é mais duro, né? E eu falava da minha ansiedade, ele falava, você não tem ansiedade. Às vezes eu ficava com raiva, só que quando ele falava que eu não tinha ansiedade, aquilo confrontava. E aquilo me fazia ficar bem. Agora, quando eu encontrava alguém que falava assim, tudo bem, com a sua ansiedade eu te ajudo, e tolerava a minha ansiedade, ela via ali um terreno de, agora eu vou viver aqui, agora eu vou viver aqui bem, porque não estão me expulsando. Essa pessoa está aceitando a minha condição de ansiosa, entende? Então, voltando para a revista, ainda, né, no ponto 2 do item 1, fala, a Bíblia nos lembra em 1 Coríntios 3,19 que a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Isso quer dizer que o conhecimento humano, quando não está alinhado com a palavra de Deus, se torna limitado e até perigoso. Quando a razão não se submete à verdade que Deus revelou, ela pode nos levar ao orgulho e à cegueira espiritual. E é isso que eu vejo, as pessoas ansiosas estão cegas espiritualmente, né? Então, aqui, o conhecimento humano, ele é maravilhoso, a ciência é maravilhosa, eu amo a ciência, né? Mas se a gente esvaziá-la de Deus, ela se torna perigosa, porque ela infla o ego humano. A pessoa que faz ali um mestrado, um doutorado, ela se sente tão inteligente, tão superior intelectualmente, que ela não consegue se dobrar à ideia de Deus. Né? Ela acha que se ela se dobrar à ideia de Deus, ela está sendo burra, e que os crentes são todos burros. Mas quando a gente faz ciência com Deus, a gente se aproxima de Deus por causa da pesquisa, né? A pesquisa realizada no mestrado, no doutorado, a gente tende a glorificar ainda mais a Deus. Então, Deus não é um empecilho para o avanço do conhecimento humano, tá? O resultado disso, continuando aqui, é uma vida espiritual fraca, sem firmeza e um coração cheio de dúvidas. É por isso que a gente vai para a universidade, que nem eu, e fica surtado. A gente começa a ficar surtado. Por quê? Porque a gente vive ali um conhecimento com base humanista, né? Apesar do conhecimento ser válido, ser digno, é conhecimento de Deus, é ciência real, mas a forma como ela é feita, separada de Deus, né?
nas universidades. Antigamente, as universidades surgiram, né, do cristianismo. Muitas universidades eram cristãs na sua origem histórica na Europa, né, mas hoje a gente tem uma secularização, né, onde eu não preciso de Deus, colocar Deus é atraso, é besteira, e é por isso que nós temos aí uma trajetória acadêmica cheia de ansiedade, de depressão, de dúvidas, de crises morais e de fé. Tá? Em vez de buscar respostas em Deus e na sua palavra, essas pessoas acabam se prendendo apenas a teorias e ideias humanas, esquecendo que a verdadeira sabedoria está em Cristo e nas Escrituras. E aí a gente vem aqui então para ponto 3, a negação do que é divino. Então aqui mais um pouquinho sobre o que é humanismo, né? Entre os séculos 14 e 15, várias coisas bagunçaram, né, a estrutura medieval, né? O crescimento das cidades, a expansão comercial, a burguesia, que são os comerciantes, né, ganham forças, crises na igreja também, tá? Contato com textos clássicos gregos, como eu já comentei, romanos redescobertos, tá? E a queda de Constantinopla em 1453, que levou estudiosos bizantinos ao Ocidente com manuscritos antigos. Então, né, houve essa trajetória aí dos manuscritos. O ser humano, a sociedade, ela está em constante movimento, né? Ela é dinâmica. Então, o que acontece? A igreja, ela também está sempre dialogando com a cultura. Eu sempre falei isso em aulas anteriores, né? Então, é impossível que a sociedade permaneça estática, parada por muito tempo, tá? Então, sempre ela vai dialogar, ela sempre vai mudar. Então, o que é o humanismo, né? No contexto histórico, humanismo significa valorizar as capacidades humanas, a razão, a criatividade, a expressão, investigação, dignidade, por meio do retorno aos estudos clássicos. O foco sai de um olhar exclusivamente teológico e se expande para um olhar antropocêntrico. Antropo significa humano, tá? Então, o ser humano como referência para compreender a cultura, a arte, política e conhecimento. Então, como eu disse aí, a gente tem vários artistas, filósofos, pensadores, né? E um nome central aqui que é Francesco Petrarca, muitas vezes chamado de pai do humanismo. E aí também com o humanismo a gente tem o Renascimento, tá? O Renascimento cultural, nas artes, na ciência, onde deixou-se de ter aquele pensamento de tudo tem que ser a Deus, se eu fizer uma coisa aqui eu estou sendo herege, então deixou-se daquele, né, o que dizem de obscurantismo, né, e traz-se a luz, renasce-se a luz, né, por isso que fala de renascimento, nascimento é vir à luz, né, dar a luz. Então, essa é a ideia aí do renascimento, e onde acontece essa mudança de pensamento mais secularizado. Então as pessoas, basicamente, pode, né, de uma forma simplificada, vamos dizer que o humanismo é quando a sociedade começou a ser secularizada, tá? Então a gente tem alguns artistas, Leonardo da Vinci, né, que estuda a anatomia, perspectiva e natureza, e Michelangelo, né, esculpindo aí o corpo humano com precisão. E aí, a partir desse renascimento, né, nada é assim do dia para a noite, nada na sociedade acontece do dia para a noite, as mudanças são graduais, uma mudança acontece em torno de um século, a gente tem uma mudança razoável na sociedade, né, a gente não é a mesma sociedade de 100 anos atrás, certo? Mas, então imagina 200, 300 anos, então ao longo desses anos, né, a partir aí do Renascimento, a gente vai tendo aí também mudanças na igreja, que era a Igreja Católica, e a gente tem essas mudanças culminando aí na Reforma Protestante, que também trouxe aí luz, né, a forma como as pessoas entendiam o Evangelho, como as pessoas se relacionavam com a Igreja e com Deus. Então vem Martim Lutero com as 95 teses, né, dizendo, né, que defendendo a ideia de que todos devem ter acesso à Bíblia, para que as pessoas pensem por si mesmas. Percebe a influência? A igreja nunca esteve, gente, isolada das ocorrências da sociedade, né? A igreja está sempre dialogando com a sociedade. Então, parou-se ali, então a gente pode entender que existia, sim, um obscurantismo por parte da igreja, naquela época como igreja católica,
no sentido, por exemplo, de não oferecer a Bíblia traduzida, né? A Bíblia era em latim, ninguém entendia nada, a maior parte das pessoas também não sabiam ler, então, assim, era difícil, né? Como que as pessoas podem pensar por si mesmas? Hoje a gente tem a era da informação, onde as pessoas pensam por si mesmas. Eu não sou cristã porque minha mãe me ensinou, porque eu fui criada na igreja, mas eu sou cristã porque eu analisei, porque eu já li outras coisas e porque eu escolho isso. E eu quero ser cristã. Então, hoje a gente vive uma sociedade totalmente, né, informada, onde cada um, onde é valorizado o pensamento individual. E aí pensa, esse pensamento individual, ele nasceu no humanismo, tá? Onde a gente tem o individualismo, né? Uma das características é a individualidade, é cada um pensar por si. Eu preciso ter as minhas próprias ideias, né? Eu não posso simplesmente seguir algo porque meu pastor diz, porque o líder falou, porque minha mãe falou. Então eu tenho essa visão crítica de mundo, certo? E eu acho isso extremamente importante, né? O ruim é quando que, infelizmente, às vezes a pessoa vai por um caminho por si mesma e um caminho que afasta de Deus, né? Mas as pessoas são livres, né? O livre-arbítrio existe. E se as pessoas quiserem se afastar de Deus, elas são livres para isso também. É por isso que Deus permite, né? Que haja aí a liberdade do ser humano. Aqui, né, no Salmo 139, que fala assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Né? No verso 13 fala: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. A gente também tem em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, que fala: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Né? Então, por causa desses versículos, eles falam assim: ah lá, tá vendo? Os crentes colocavam que era Deus. Agora a gente sabe como que se forma a criança dentro da barriga da mãe. A gente sabe todas as etapas lá, né? Quem faz medicina vai saber com muito detalhe. A gente sabe o caminho do vento, a gente sabe ali geografia, todos os caminhos do vento, né? Os ventos principais no globo terrestre. Enfim, isso diminui o conhecimento de Deus? Não diminui. Porque na época que a Bíblia foi escrita, eles não sabiam. E eles louvavam a Deus, porque era algo maravilhoso. Quando eu falo maravilhoso, é no sentido de milagre mesmo, é uma maravilha. Como que um ser produz outro ser dentro de si, né? E hoje a gente sabe como que funciona a fecundação e a formação dos ossos. Mas eu ainda pergunto, como que a gente consegue produzir um outro ser humano dentro da gente? Mesmo sabendo todas as etapas, lá desde o feto, embrião, os ossos, as células, mas ainda é algo assombroso e maravilhoso. Né? Mesmo que eu fico até arrepiada, porque mesmo que a gente conheça as etapas, isso não diminui a maravilha que é o Criador. Então é isso que eu sempre argumento com o ateu. Ah, mas o Deus é lacuna. Não. A gente tem uma lacuna, a gente não sabe como funciona essa parte. A gente tem ali várias lacunas, né? Mas eu coloco Deus não só nas lacunas, eu coloco Deus em tudo. Se eu tenho conhecimento ou se eu ainda não tenho conhecimento, Deus está em tudo, tá? E Ele continua sendo maravilhoso Criador, tá? Então esse que é um ponto importante para você debater com ateus. Se você falar assim, ah, mas é Deus, olha que lindo, mas como que foi feito isso? O ateu vai falar, você é burro, né? Você não sabe ciência e coloca Deus aí, só porque você não sabe como se explica, você coloca Deus. Mas quando você explica que Deus está em tudo, tendo ou não conhecimento, isso aí acaba com esse argumento do ateísmo. Então, continuando, a revista diz: essa visão enfraquece a busca espiritual e promove uma vida focada apenas no aqui e agora, tá? É o que, né, Eclesiastes fala, debaixo do sol, né? Então, desconsidera-se Deus, mas a vida aqui e agora não tem sentido. Se a gente desconsiderar Deus, não tem sentido, né? A eternidade deixa de ser uma realidade e passa a ser um mito. Quando isso acontece, o ser humano perde o temor de Deus e também a esperança de redenção. E aí ele nem deseja mais, sabe? Não deseja viver com Deus. Ele simplesmente quer. Eu já passei por essa situação, então eu tenho lugar de fala. Então é um sentimento de
eu não me importo se eu vou para o céu, não quero ir para o inferno, obviamente, se existir, mas eu queria só desaparecer. E aí, isso aqui é muito importante, porque lembra que eu falei de redes sociais, desenhos, filmes, séries, né? Existe um desenho que ele é liberado para crianças de 8 anos para mais, tá? A partir de 8 anos. Então pensa, a partir de 8 anos, um desenho que tem bases humanistas e ateístas, não explicitamente, mas já vai agindo ali no subconsciente da criança, né? Então, o Incrível Mundo de Gumball. É um desenho que, inclusive, tem um videozinho no YouTube, você pode pesquisar, que os planetas cantam, se chama Sua Vida é Só um Grão. Por que ninguém consegue responder nossa pergunta? Me diz, universo, qual o sentido da vida? Pessoal, acho que alguém precisa de uma resposta cósmica. Vamos explicar para ele o sentido de sua pequena existência em forma de uma canção feliz. É 1, 2, 3. Se achar que tem um problema e sua vida está no chão, lembre que na visão geral sua vida é só um grão. A folha insignificante, uma formiga é gigante. Se tem perspectiva, a coisa é mais objetiva. Você pensa que a Terra é um planeta bem grandão, mas perto de Netuno ela não passa de um botão. Relaxa. Pois se achar que tem um problema por ser magro ou gordinho, lembre que na visão geral sua vida é um pozinho. Tem o sol maior que todos nós, nos faz até perder a voz, mas isso é só nesse sistema, tem maiores do esquema. Via Láctea. A galáxia. E não esqueça do universo. Isso é só o que conhecemos, são gigantes, nós pequenos. Você é tão minúsculo e irrelevante então. Se está no lado escuro dessa rocha, é só um mísero grão. Sua vida dura um século na Terra ou até menos, mas aqui 100 anos são um flash, um bip ou um aceno. Então se pensa que há problemas e sua vida está no chão, lembre que na visão geral sua miséria pequena, micro, mini, fútil, sem sentido, chata, boba, ruim, azeda, reles, lamentável, mínima vida, é só um grão. Peraí, o que é isso? Não sei, mas vamos rir deles. Quando terminarem essa musiquinha, o Sol vai ter tido um colapso e explodido, então... Mais de 4 bilhões de anos depois. Vida é só um grão. Aí, sabe aquele garoto há 5 bilhões de anos? Sim. Ele estava certo. E a música é até legalzinha, sabe? Mas ali, eles tentam, né, com essa visão ateísta, humanista, dizer que, ao mesmo tempo, isso é interessante, que tem coisas que são contraditórias, a vida é muito dicotômica. Ao mesmo tempo que o humanismo coloca o ego humano como centro, ele vem e fala assim, o ser humano é irrelevante. E essa musiquinha de um desenho infantil fala, né, que a sua vida é só um grão, que se você tem problemas na sua vida, você não é nada perto da grandeza do universo. Mas ele fala de uma forma de desprezo do valor intrínseco que Deus colocou no ser humano, né? Então ele fala assim, no final da música ele fala assim, então a sua mísera, né, miserável vida, irrelevante vida, fala desse jeito, né? Então, se você começa a colocar isso na sua cabeça, que a sua vida é irrelevante, que é miserável, e de repente você passa por uma crise pessoal muito grande, talvez você concorde comigo, mas eu entendo que a chance de você cometer um suicídio, né, aumenta. Agora, quando você tem a ideia de Deus me ama, eu sou especial para Deus, né, e eu tenho um propósito, a chance da gente superar os problemas da vida é maior. Então, olha que perigoso, né, construir essa visão ateísta no subconsciente já das crianças, né? E é engraçado que, ao mesmo tempo que a gente fala que o humanismo coloca o ego humano no centro, o ser humano como centro de todas as coisas, as pessoas, né, ateístas, enfim, que não são cristãs, vão falar assim, mas é o evangelho que coloca o ser humano como algo importante. Menina dos olhos de Deus, super importante, que Deus morreu por você, como se você fosse grande coisa. Então, para eles, é a gente que coloca o ser humano como centro das coisas, né? E, na verdade, a gente tem, sim, o evangelho valoriza o ser humano, mas não valoriza o ego humano, né? Então, tem essa diferença e é uma linha tênue. E eu tive um professor de EBD que já está com Jesus,
E uma das últimas coisas que ele ensinou na IBD, antes de partir, foi que tudo é dual. Você pode colocar um tijolo. Sempre vai ter alguém que vai falar uma perspectiva A e outra vai falar uma perspectiva B sobre esse tijolo. Então, isso sempre acontece, gente. Mas, continuando aqui, a Bíblia afirma que os céus manifestam a glória de Deus e que a criação inteira aponta para o Criador. Negar a existência de Deus é rejeitar a origem da própria existência humana e o propósito maior da vida. A criação não é fruto do acaso, mas da vontade soberana de Deus, né? Recomendo muito que vocês ouçam aí a minha playlist Ateísmo, Fé e Ciência. É só ir nas playlists do YouTube, que ali tem vários podcasts que eu já gravei sobre esses assuntos ateístas, tá? E aí o subsídio 1 da lição é muito bom. Ele fala assim, professor, aproveite esse tópico para explicar a origem do humanismo. A Itália foi o principal centro humanista no fim do século XV. Para os humanistas, a ética e a moral dependem do homem, né? Isso aqui, gente, prevalece até hoje, porque você pode ver, você vai encontrar, seja na internet ou pessoalmente, você vai encontrar alguém que fala assim, mas eu não preciso de religião para ser uma pessoa boa. Tem gente, o ateu, ele acha que se você precisa de uma religião para você cumprir regra, para você ser bom, então é porque você não é bom de verdade. Olha só, ele descobriu, né, a verdade é que nós não somos bons, né, e a gente precisa de Jesus para sermos bons. Mas para o ateu, ele tem aquela perspectiva de, poxa, você precisa de uma regra externa, ao invés de ser algo interno. E aí que tá o errado. Porque quando Jesus entra, ele transforma de dentro para fora. Mas pro ateu, pro cético, né, eles não conseguem entender essa transformação, essa metanoia que o evangelho traz na nossa vida. Então ele acha que você é uma pessoa que não tem poder sobre si mesmo. Se você precisa de uma religião, de uma regra externa, né, para obedecer uma coisa, então você é um cidadão ruim, é uma pessoa ruim, né? Então eles acham isso porque eles só consideram a bondade externa, né? Dar comida para cachorro de rua, aí sim é uma boa pessoa, mas vamos ver se a pessoa perdoa, né? Se a pessoa consegue ter uma vida moralmente santa. A gente percebe, quando a gente começa a ir para esse caminho, a gente vê que a gente não é bom, né? E a gente está muito longe de ser bom como Deus, por nós mesmos, tá? Eles fomentam o relativismo, a ausência de valores absolutos, a gente já tema de outras aulas, e o culto ao homem. Os humanistas aprofundavam seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se que valorizam os direitos individuais do cidadão. Então tem coisa positiva, gente. Essa, porém, não é uma bandeira própria do humanismo, tá? Então, o humanismo tem um pontinho bom, só que a Bíblia já falava antes, né? Eu acho muito legal que a Bíblia, olha o que ele fala aqui da Bíblia, possui um arcabouço de concepções libertárias e igualitárias, né? Tudo que o mundo quer, liberdade e igualdade, a Bíblia defende, que antecedem muitos dos direitos que iriam reaparecer apenas em tempos modernos. Então a Bíblia já falava de coisas muito antigamente, tá? Destaca-se ainda que a Escritura prega a igualdade entre raças, classe social e gênero, tá? Gênero aqui é homem e mulher, tá? Então, Gálatas 3, 28. E isso é muito bonito, porém, eu vou dar a minha crítica aqui pessoal, né? Prega igualdade entre raças, classe social e gênero, porém, na nossa sociedade hoje, a igreja tem, né, não tem sido protagonista na luta social. Quem tem sido? Movimentos contrários à fé cristã têm sido protagonistas na luta social, na luta da igualdade entre as mulheres, das mulheres, né, e também em políticas públicas que favoreçam os mais pobres, né, os mais desfavorecidos. E eu tô falando de política pública. A igreja ajuda sim com cesta básica, a igreja tá nas comunidades, mas na hora que a gente vai pro âmbito político, a gente ainda tá colocando pessoas gananciosas e individualistas no poder. E esse subsídio, gente, foi escrito por Douglas Batista, tá?
a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Se você for no meu podcast, na minha página do Instagram, Cristã Universitária Podcast, você vai ver uma fotinha que eu tirei com o pastor Douglas Batista. Ele é extremamente inteligente, ele é assim, a nível USP, eu consegui, né, conversar com ele, é uma pessoa super atenciosa e que pensa no evangelho fazendo pontes, né, com o mundo contemporâneo. Ele é excepcional, um grande homem de Deus. Vamos então para o item 2, visão cristã do ser humano. Criado à imagem de Deus, mas caído, né? Então, o item 2, ele vai trazer, aí a revista sempre traz, né, no item 2, os argumentos teológicos e bíblicos, tá? Então, o que ele vai falar? Que o homem, como que a teologia, como que Cristo, como que a Bíblia enxerga o ser humano? A gente já falou bastante do humanismo, e agora como que nós, como cristãos, devemos enxergar, né, o ser humano? Então, primeiro, que o ser humano é criado à imagem de Deus, mas ele tem a natureza pecaminosa resultante da queda, tá? Isso aqui é muito importante. Então, se ele é criado à imagem de Deus, todos têm valor intrínseco, que não depende das suas conquistas, das suas habilidades, tá? E também não depende do seu comportamento. Ah, mas é bandido. Ah, mas é bêbado. Ah, mas é drogado. Tem valor para Deus como ser humano. Tem valor para nós. Nós, como cristãos, enxergamos potencial nessas pessoas. Nós não descartamos essas pessoas, certo? Porém, elas têm ali a queda. E é por isso que elas precisam ser confrontadas, né, por causa do pecado. E aí o humanismo ignora esse problema fundamental. Ignora a queda. Ah, não, aí começa a falácia gospel para eles, né? Então, se eles ignoram a queda, pronto. Toda a base de compreensão do ser humano é distorcida, né? Por isso que o humanismo é errado. O humanismo, ele erra já no começo, por causa da sua base. E eles acreditam, né, que a humanidade pode se aperfeiçoar moralmente sem intervenção divina. Ou seja, que a gente pode ser bom por nós mesmos, né, como humanidade. E é a mentira, é o que eu falei. Pega lá um país que tem uma educação boa, que é um país que não tem sujeira na rua, que as pessoas são educadas, vai ter problemas e crises de fé, morais e pessoais. Vai ter pessoas, né, se suicidando, vai ter pessoas nas drogas, enfim, vai acontecer isso porque só Jesus transforma o ser humano, tá? Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa condição exige redenção, tá? É por isso que eu falo, ansiedade precisa de arrependimento. Ah, mas eu sou vítima. Eu também sou vítima do pecado. Muitas vezes eu fiquei perguntando isso para Deus. Deus, mas por que eu sou culpada do pecado se eu sou vítima? Eu nasci no pecado, não pedi nem para nascer, muito menos para nascer em pecado. E agora eu sou culpada, eu ainda tenho que me arrepender das coisas que eu faço, e eu faço porque eu não quero? Né? Mas é isso, a gente é vítima, mas a gente não pode ser vitimista. Ah, eu nasci pobre, fazer o quê, né? Eu vou ficar aqui, vou passar fome, agora eu vou fazer isso ou eu vou trabalhar para comer? Entende? Então a gente não é desculpa. Beleza, nascemos no pecado, mas você vai ficar então no pecado, sofrendo com o pecado, se lambuzando no pecado? Não faz sentido, certo? Então olha só, somente o Espírito Santo pode operar essa transformação por meio do novo nascimento. Portanto, a visão bíblica é equilibrada, tá? Reconhece o valor do ser humano, mas também sua profunda necessidade de salvação. Lembra que eu falei de equilíbrio? A gente precisa ser equilibrado. Eu sou dependente de Deus. As minhas decisões estão debaixo do Senhor. Mas eu não vou ser prepotente de falar assim, ah, não, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo. Peraí, se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso, aquilo, tá lá em Tiago, né? Então, quando a gente tem essa dependência de Deus, a gente pode tomar decisões sabendo que todas as nossas decisões estão debaixo do aval de Deus. Se vai dar certo ou não, não depende de nós. E eu gostaria também de falar aqui sobre, muitas vezes, na igreja, eu obtive conselhos que depois de muitos anos eu olho para trás e falo assim, poxa, não é conselho. Claro que a pessoa teve a melhor intenção, né? E eu não a culpo por isso. Mas uma das bases humanistas, né, que a gente infiltra no pensamento da igreja sem perceber estuda,
estuda, depois casa. Não, casar é a última coisa. Primeiro você tem que estudar. Então, isso criou em mim um bloqueio a casamento muito grande. Primeiro, porque eu tinha medo de casar errado. E segundo, porque eu tinha muito medo de começar a namorar e alguém olhar e falar assim, nossa, que fútil. Foi namorar, nem terminou a faculdade ainda, foi namorar. E, na verdade, o casamento é algo de Deus. O casamento é algo bom, né? E aí, esse tipo de conselho de estuda primeiro e depois você casa, né? Não é um conselho bíblico, não é um conselho bom. Por quê? Porque a vida é curta demais pra gente fazer tudo o que tem que fazer para depois se casar. Esse é um pensamento do mundo, né? De vou fazer aqui, vou trabalhar, vou estudar, vou viajar o mundo, vou aproveitar a vida de solteiro para depois eu me casar, depois eu penso em ter filho. Então, assim, é um conselho que eu não gostei de ter recebido, né? Infelizmente eu recebi e isso criou um bloqueio na minha cabeça, que até hoje, assim, é difícil de romper com esse bloqueio, tanto que eu não sou casada, né? E deveria estar. Mas as pessoas falam isso dentro da igreja, muitas vezes sem perceber. Sendo que o conselho, né, melhor dentro da igreja é case-se, tenha um bom casamento, busque a Deus, arrume alguém que ame a Deus acima de todas as coisas. Enfim, então, como eu estava dizendo, nós como cristãos temos uma visão ponderada, tá? E aí a dependência de Deus, a razão humana tem seu lugar, pois recebemos de Deus a capacidade de pensar e refletir, então sim, podemos ter uma visão crítica, sim, eu escolho a Deus porque eu tive uma visão crítica e eu escolho isso por mim, e não porque me apontaram isso como caminho certo, tá? Mas a gente sabe que o verdadeiro, né, entendimento começa com o temor do Senhor, Provérbios 1:7. E ter dependência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria, porque quem se apoia em sua própria razão, inevitavelmente tropeçará. Então pensa, gente, não é muitas vezes aquilo que a gente vê, não é o que é visível, tomei a decisão de comprar um carro, né? Não é aquilo. A verdadeira dependência de Deus, ela está muito mais na intenção. Eu comprei esse carro, né, com soberba, com prepotência de que eu vou ter um carro caro, né, que eu me enfiei em dívida, né, achando que isso estava sendo aprovado por Deus, então tá errado. Agora, se a minha intenção é, eu comprei esse carro porque eu precisava, porque eu fiz um bom planejamento financeiro, acredito que Deus vai me abençoar porque eu tô fazendo essa decisão de compra com muita sensatez, com muita sabedoria, com muito pé no chão, pô, então tudo bem. Então é bênção para a sua vida, certo? Então a gente tem que ter essa visão crítica, equilibrada e sabedoria, tá? E por isso que como igreja precisamos ensinar e viver essa dependência do Senhor. No mundo que prega a autonomia, o povo de Deus deve mostrar que a vida plena é fruto da total entrega a Deus e da confiança constante em sua direção divina. E aí o ponto 3 do item 2, que eu gostei muito, que é chamado ao serviço. O cristianismo não desvaloriza o ser humano, mas orienta seu valor para o serviço, né? Que é servir o próximo, servir a Deus, servir a igreja, servir a família. Lembra que eu falei do casamento? Né? Então, somos criados com os dons e capacidades, não para a nossa própria glória, mas para glorificar a Deus e edificar o próximo, né? Quando alguém vem falar assim, nossa, Dani, você é muito inteligente, né? Eu sempre falo assim, obrigado. Tem gente que fica com tanto medo de, nossa, eu não posso pegar glória para mim, né? Mas, na verdade, a gente não pode se gloriar em nós mesmos. Esse que é o erro. Mas a gente se gloria em Deus. Então, quando alguém fala, nossa, você é muito inteligente, você sabe ensinar, né? Eu falo, glória a Deus por isso, obrigada, né? É um dom que Deus me deu e eu gosto muito de ensinar. Então, você canta bem, às vezes a pessoa fica com medo. Não canto bem não, é Deus, né? Não, amém, agradeça. Nossa, eu canto mesmo, eu faço exercício vocal, porque é um dom que Deus me deu e eu quero glorificar a Deus porque Ele me deu o dom de cantar bem. Muito obrigada. Então, seja assim, glorie-se em Deus. Essa é a diferença, tá? E não fique também se menosprezando como, né? Eu não tenho confiança. Eu não posso tomar decisão. Eu não consigo liderar. Eu não consigo. E fica com aquele evangelho de vitimismo, né? Deus mandou te dizer que você é importante. Deus mandou você te dizer que você pode fazer, que você tem capacidade, sabe? Assim, eu já cheguei num nível de maturidade espiritual que eu não preciso, eu não gosto, inclusive,
que fiquem me paparicando. Eu sei das minhas potencialidades. Eu sei. E hoje eu aprendi a não ver isso como ego. Não é ego. Eu sei onde eu sou boa. Eu sei onde eu preciso melhorar. E eu sei que tudo isso é em relação a Deus. Onde eu sou boa é Deus que me deu. E onde eu preciso melhorar é Deus que vai me ajudar a melhorar. Entende? E aí um outro ponto aqui no segundo parágrafo que eu quero destacar, que é: isso muda a nossa perspectiva sobre sucesso e propósito. Tá? Então é isso. Eu quero ser uma profissional de sucesso. Em muitos momentos, isso me atrapalhou e eu culpei muito a Deus e a igreja, porque eu falei assim, eu não estou, né, na minha profissão como engenheira agrônoma, eu não estou onde eu queria estar porque eu me limitei. Mas eu não posso fazer isso porque eu quero ser uma agrônoma de sucesso, né? Mas se eu fizer isso eu estou sendo egoísta, eu estou sendo individualista, e aí eu não estou fazendo as coisas com o coração correto, e aí eu não conseguia ter autoconfiança, né? Então, assim, o humanismo quer que a gente tenha autoconfiança. Não, vai lá, você consegue, você é forte, você é inteligente. E eu detesto quando alguém vem falando nessa perspectiva pra mim, não gosto, né? Mas eu aprendi que eu vou ter autoconfiança, eu vou acreditar no meu sucesso, eu vou querer ser a melhor agrônoma para glorificar a Deus. Para as pessoas olharem e falarem assim, nossa, essa menina trabalha bem. Nossa, olha só como ela é inteligente, nossa, né? E poder ali desenvolver amizade com pessoas e até mesmo testemunhar Jesus para essas pessoas. Então, tudo é na base do serviço, tá? Então, nós temos o segundo subsídio, que é muito bom de se ler também, se você tem acesso, né, à revista do professor. E então, ele elucida aqui alguns pontos, né? O ponto 1, ele fala o que a filosofia do humanismo ensina. Então, ele fala sobre... ela ensina que a humanidade, o universo e tudo que existe consiste apenas de matéria e energia moldados em sua forma atual por forças físicas naturais e do acaso impessoal. Então a gente vai falar aí sobre evolução, sobre Big Bang. Já falei e falo novamente, que eu tenho um podcast chamado Por que Alguém Se Torna Ateu, parte 2, que fala sobre isso, sobre ciência, sobre Big Bang, tá? Esses são alguns pontos, né, que o subsídio 2 da lição traz. Muito bom também, que foi retirado da Bíblia de Estudo Pentecostal. Nós temos o item 3, que é consequências do humanismo. Como sempre, o item 3 da lição, ela traz perspectivas práticas, né, para o nosso dia a dia e as consequências no mundo contemporâneo. Então, primeiro, vazio de sentido. Eu já comentei, né, que quando a gente faz a universidade, a gente surta por causa da base humanista do conhecimento, que nos afasta de Deus. E então aqui nesse ponto fala exatamente sobre isso, estar vazio de sentido, né? O humanismo promete autonomia, mas oferece solidão e desorientação espiritual. Eu lembro de uma imagem que eu vi uma vez nas redes sociais, várias cabeças, né, de ser humano, e cada pessoinha que estava ali tinha o cérebro de um tamanho. Então, o cérebro pequenininho, a pessoa estava feliz. Conforme o cérebro ia aumentando, de acordo com, né, as imagens, o cérebro ia aumentando e o sorriso ia diminuindo, né? Então, essa ideia de que muito conhecimento traz infelicidade não é uma ideia dos cristãos, né? Isso é uma ideia bastante comum. As pessoas começam a perceber, eu comecei a perceber, que quanto mais eu estudei, o vazio existencial, a crise de ansiedade começa a dominar, mas por causa desse conhecimento separado de Deus. E quando o ser humano ignora seu Criador, ele perde sua identidade, pois foi feito para ter um relacionamento com o Senhor. O vazio existencial é o eco da alma que perdeu seu referencial. Além disso, o sofrimento se torna insuportável quando não há uma perspectiva eterna. Romanos 8,18. A fé oferece consolo, propósito no meio das dores e esperança além da morte. 1 Pedro 1,3. O humanismo, por outro lado, silencia diante da angústia e da finitude, né? Quando tem essas coisas que são incontroláveis, como a morte, né? O que o humanismo pode trazer? Quando a gente se depara com o luto, né? Onde muitas vezes a gente pode se questionar existencialmente. E ali o humanismo perde força, porque no fundo nós queremos, né,
que haja uma vida eterna, queremos que haja um Deus bom. E muitas vezes o ateu, o agnóstico, ele não consegue crer em Deus porque ele acha que a fé é uma muleta emocional para que a gente consiga viver. A vida é dura, então eu invento a fé, eu invento Deus, a fé psicológica, para eu poder me sentir bem. Um pensamento que tem que ser abandonado para conseguir realmente haver uma conversão de mente e coração de uma pessoa cética. E se alguém é cético nesse nível, ela tem que abraçar, né? Tudo é psicológico. Todas as coisas que a gente pensa com a nossa mente, né? Então, por que não dar uma chance para a fé? O ponto 2, relativismo moral, sem a verdade absoluta, sem a referência. Tudo aqui é válido, porque não existe uma referência moral, não existe um espelho, né? Então, isso acaba gerando uma confusão ética e promove uma cultura em que tudo é permitido desde que satisfaça o indivíduo, né? Se te faz feliz, então tá tudo certo, né? O humanismo não oferece base sólida, tá? Para valores objetivos. E, gente, sem solidez, sem base sólida na mente, resultado é ansiedade, depressão, vazio existencial. Eu já vivi isso, tá? Se o homem é o padrão, né? Se o ser humano for o padrão no lugar de Deus, então os padrões mudam com o tempo, né? Porque nós mudamos ao longo da história, eu mudo ao longo da minha própria vida, cada pessoa é diferente. Então, os padrões mudam com o tempo, as culturas e os desejos. Isso abre espaço para que injustiças e abusos sejam tolerados sob a desculpa da liberdade pessoal, né? Então, o relativismo não é uma base sólida para a ideia de Deus, tá? E nesse momento, a gente falou do renascimento, né? O renascimento tem aquela ideia de trazer luz, de dar à luz a ciência, o conhecimento, mas na verdade a gente aprende aqui que a igreja deve ser luz. Mateus 5, 13, 14. E aí o item 3, que é igreja em missão. Em face ao avanço do humanismo, né, a igreja não pode se calar. A nossa missão é proclamar que o homem não é o centro do universo, mas que sua verdadeira grandeza está em ser amado por Deus, né? A pessoa que ela é humanista, que ela rejeita Deus, na verdade ela está rejeitando o amor de Deus. É por isso que ela cai na dor do pecado, na dor da ansiedade, porque o amor de Deus não está inundando o coração dessa pessoa, né? E tudo que nós precisamos é de amor, né? All you need is love. Então, quando nós permitimos ser amados por Deus e também permitimos amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, essa última parte é muito importante nesse contexto da aula, né? Nós permitimos experimentar o amor de Deus, que traz paz, que traz felicidade, que traz arrependimento, que traz confronto e que nos faz viver uma vida de santidade. Conseguimos 100% de santidade? Não, mas eu tenho na minha mente, eu entendo que não há caminho melhor do que a santidade. Todas as vezes que a gente obedece, que a gente opta pela santidade, que a gente opta pela obediência, né, por oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos a Deus, né, a paz mental que sai disso é muito grande. E o contrário é válido também, né? Hoje, inclusive, existe muitas pessoas que vivem uma vida de libertinagem, elas têm reconhecido que isso traz um certo vazio, que o relacionamento, né, sem compromisso traz depressão, traz ansiedade. Então, as pessoas não cristãs já estão percebendo isso. E aí, o que elas fazem? Vão lá para a psicologia, né? E aí elas nunca se confrontam e nunca se arrependem dos seus pecados. E aí, um ponto muito importante no segundo parágrafo do ponto 3, a igreja em missão, diz: a identidade humana não se encontra em conquistas, porque o humanismo valoriza muito
Hoje a gente vê, eu vejo, pelo menos na minha bolha de internet, eu vejo, né, esse valor humano medido em quais são as conquistas que a humanidade está tendo. Uau, conseguimos vacina para essa doença, então que bom. Nossa, avançamos numa pesquisa de medicina, que legal, viva o SUS, né? Então, eu não tô contra isso, tá? Mas a medida da identidade humana, ela se baseia no quanto de avanço tecnológico e científico nós conseguimos. Ah, fomos para a Lua, que legal. E aí a gente mede apenas a identidade humana, a gente mede o nosso valor, né, diante das nossas conquistas de ciência e tecnologia, né? E na verdade, o nosso valor está em Cristo. E aí as pessoas que creem em Cristo, né, são consideradas aí desprezíveis muitas vezes. Então cabe ao cristão viver de modo contracultural, mas entenda, esse na contramão não é falar que a terra é plana, pelo amor de Deus, tá? Mas isso inclui ensinar uma cosmovisão bíblica, discipular as novas gerações e engajar-se na sociedade com compaixão e firmeza doutrinária. Esse engajar-se na sociedade hoje é muito importante. A gente tem falado muito essa semana sobre a violência doméstica, né? Eu também, aqui na minha cidade de Campinas, participei de um evento chamado um lançamento de um programa chamado A Igreja pela Vida das Mulheres. Vocês podem procurar no Instagram. Foi um programa junto ao Ministério Público para, né, capacitar líderes religiosos a lidar com isso. Porque as mulheres buscam a igreja, né, as mulheres vítimas de violência buscam a igreja buscando consolo, buscando, né, solução para a sua vida. Né? E se a igreja não oferecer, se a igreja não se engajar na sociedade de maneira ativa, né, a gente vai estar perdendo pessoas, perdendo almas, perdendo oportunidades de salvação. E quem que vai estar liderando essas causas? Né? As pessoas não cristãs, em movimentos não cristãos, com ideologias para além do debate sobre violência contra a mulher, né? Para além da valorização da mulher como ser criado por Deus. É muito, muito além disso. Esses movimentos não cristãos, eles vão debater outras ideias além daquela ideia que nós como cristãos defendemos. Eles vão debater ideologias que são contrárias à palavra. Então nós não deveríamos dar espaço, né, que as ideologias cresçam em cima das causas sociais. É por isso que nós, como igreja, devemos nos engajar na sociedade, nas causas sociais, para que a gente sempre aponte a Cristo por meio das obras, tá? Das nossas obras que demonstram a nossa fé, demonstram em quem nós cremos e demonstra que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus que valoriza o ser humano, que valoriza as mulheres, enfim, que valoriza o presidiário, que valoriza a pessoa que está viciada. Esse é o nosso Deus e nós mostramos ao mundo através das nossas obras. A obra é a parede, né? Aqui nós temos uma parede, é o que nós vemos e ela demonstra o fundamento, que é a nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé é a alicerce, mas a parede é o que as outras pessoas verão da nossa fé, certo? A missão da igreja é lembrar ao mundo de que a verdadeira esperança não está na humanidade, na ciência ou na política, mas em Deus, tá? Somente em Cristo encontramos salvação, direção e sentido para viver. Amém? Então, resumo da nossa lição por meio das perguntas da lição, tá? O que o humanismo proclama? O humanismo, ele foi um movimento cultural, tá? Assim como nós temos vários movimentos no nosso tempo atual, nós também tivemos movimentos na antiguidade, né? No período mais antigo, na Idade Média, enfim, que muda a sociedade. A gente está vivendo um tempo hoje que há 10 anos atrás era bem diferente, né?
muito por causa da tecnologia. Então, sempre a sociedade está em constante mudança. Então, o humanismo, ele foi um movimento cultural, tá? Ele foi um movimento que proclama que o homem pode, por si só, alcançar paz, progresso e bem-estar, acreditando que o avanço da ciência, da tecnologia e da educação poderá resolver todos os males da sociedade, né? Sem precisar recorrer ao Criador. Em que o pecado introduziu uma ruptura? O pecado introduziu uma ruptura na relação do homem com Deus, consigo mesmo e com o próximo, tá? Essa parte é muito importante, consigo mesmo. A gente fala da queda, né? E a queda, ela rompeu a relação do homem consigo mesmo. Então, um dia, uma vez eu li um livro que ele falava que quando Jesus, né, nos restaura a Deus, primeiro ele restaura o homem consigo mesmo, para depois restaurar o homem com Deus. E é verdade, né? Para você ver como que Jesus, ele valoriza o ser humano, mas ele não é humanista. E hoje a gente vê também correntes progressistas que querem tornar Jesus o hippie humanista, né? Então, é uma diferença de cosmovisão, assim, tênue, mas o Espírito Santo dá discernimento. Como a igreja deve responder ao avanço do humanismo? Em face ao avanço do humanismo, a igreja não pode se calar. A nossa missão é proclamar que o homem não é o centro do universo, mas que sua verdadeira grandeza está em ser amado por Deus e reconciliado com Ele por meio de Jesus. Ou seja, a igreja responde mostrando o verdadeiro e imutável evangelho. Até mais.